Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Olá, Cristo queridos. Salvador. Olá, queridos, sou eu, o pastor Ednilson Lima, trazendo aqui mais um estudo sobre fidelidade. Nós estamos 2 semanas, uma série já falando de fidelidade, e agora, começando essa semana, vamos voltar a essa série para fechar na sexta-feira, então, com chave de ouro ali, falando sobre esse tema que é importante, porque a Bíblia fala que se nós honramos, Ele também vai honrar a gente. E quem é que não precisa ser honrado pelo nosso Senhor, né? Aliás, nessas épocas difíceis que estamos vivendo, como que alguém consegue, aliás, viver sem entender que está recebendo de Deus a honra, né? E Ele quer honrar, Ele quer valorizar você, Ele quer lhe abençoar, tá bom? A mensagem da fidelidade de hoje, dia 25, está em Romanos 3, no versículo 3, mas eu vou ler o versículo 3 e 4 para a gente poder fechar o assunto do dia de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos à mensagem do dia de hoje. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Olha, esse texto vem falando sobre os judeus, os privilégios dos judeus, a justiça de Deus, como que eles foram um povo escolhido, né? Circuncidados, escolhidos, e ele está falando sobre essa diferença entre os que eram da circuncisão e os que não eram. Isso dava muita discussão ali, até entre os discípulos, entre os apóstolos. Mas aí ele fala, pois que se alguns foram incrédulos, se algum de vocês agiram com incredulidade, será que Deus vai ser infiel? Ele então vai passar a não ter fidelidade, porque um ou outro foi infiel, um ou outro foi incrédulo, agiu como qualquer pessoa? Claro que não. Sabe, eu entendo que Deus ele tem um caminho, e Ele prepara esse caminho, Ele mostra a você esse caminho. E Ele quer que você siga esse caminho debaixo da obediência dEle, para que Ele possa ali não controlar você, mas conduzir você, para que você tome melhores decisões, que lá na frente vão lhe abençoar, vão lhe prosperar, vão lhe curar, vão lhe fazer ter uma família abençoada, um casamento que realmente vai durar, como tem que durar até o fim da vida de cada um, né? É assim que tem que ser o casamento, é assim que Deus mostra como deve ser o casamento. E ele diz então para aquelas pessoas, peraí, mas se vocês então se tornarem incrédulos, agirem como incrédulos, será que Deus vai ser infiel por causa disso? Não. Ele tem uma palavra, ele tem uma promessa, ele tem uma fidelidade, ele vai permanecer fiel à palavra dele, fiel às promessas dele, e se alguém não quer, não quer. Sabe, eu costumo dizer aqui no altar da nossa sede aqui em Bangu, que cada um deve se responsabilizar pelos seus atos, e tudo que a gente faz tem um retorno. Se esse retorno é positivo, é porque eu fiz coisas positivas, né? Se ele é negativo, é porque eu tenho feito coisas negativas. O nosso Deus, ele sabe retribuir muito bem, diga-se de passagem, os seus atos, as suas ações, as suas atitudes. Ele sabe retribuir. Ele não pode negar a palavra. Se você foge da palavra dele, foge da fidelidade dele, ele não vai poder agir na sua vida como ele quer agir. Mas ele não está sendo infiel. Ele permaneceu fiel. É só você voltar para o caminho. E você vai provar de novo da fidelidade dele, porque ele não foi infiel. Quando alguém sai do caminho de Deus e começa a sofrer, não foi Deus agindo com infidelidade, não. Foi que na saída do caminho havia alguém lhe esperando. E esse alguém chama-se Satanás. E ele estava ali esperando você sair do caminho para poder vir e agir. Eu falei que ia dar o versículo seguinte, né? Vou dar agora o versículo 4, que diz assim, de maneira nenhuma, Deus não vai ser infiel, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então Deus ele quer que você vença quando você for julgado, Ele quer te justificar as tuas pelas palavras do Senhor, e Ele vai permanecer fiel, Ele não, de maneira nenhuma Ele vai ser infiel. Agora, seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. É verdade. Deus ele sempre vai estar na verdade. Agora, se o homem decidiu sair dos caminhos
e seguir, alguns inclusive, irmãos, saem do caminho e parece que não saíram. Quem olha de fora vê até aquela pessoa como uma pessoa santa, serva, mas no íntimo Deus já viu que aquela pessoa está fora do caminho. Não saia do caminho, permaneça na presença de Deus. Se já saiu, pede ajuda a Ele vai lhe ajudar. Se tem caído de vez em quando em algumas ações, pede ajuda que Ele vai lhe ajudar e lute para sair. Peça a Ele ter condição. Senhor, eu quero sair, mas não tenho condição. Me dá condição para sair dessa situação e Ele vai lhe dar em algum momento. E em algum momento, então, você vai ver a mão dEle operando, você sai dali na hora, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é fiel e é verdadeiro. Tá bom? Vamos orar pela nossa fidelidade, então? Vamos orar para Deus nos abençoar. Vamos entrar em oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença e eu peço a Ti que o Senhor visite os nossos queridos de hoje que nos assistem, abençoando, fortalecendo, capacitando, fazendo cair por terra todo mal, fazendo cair por terra toda ação maligna, doenças, enfermidades, perturbações, qualquer mal que o Senhor faça cair por terra. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece verdadeiro. O homem que às vezes age dessa forma leviana, falsa, enganadora, mas nós amarramos isso agora, o espírito de infidelidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha, irmãos, amanhã voltaremos então com a nossa série Fidelidade, tá bom? Deus abençoe vocês. Olá, queridos, fica por aqui. Até amanhã.